Olá, você já parou para pensar que a tristeza pode ser uma bênção na nossa vida? Aí eu sei que você está aí pensando assim, que papo é esse? Tristeza ser bênção? Nunca ouvi falar isso é muito estranho para mim, né? E você está com razão de pensar assim. Por quê? Porque na nossa cultura, né? Na nossa sociedade, a tristeza ela não é aceita, né? Ela não é expressada, né? Desde criança, quando você expressa seu choro, primeira coisa que dizem, engula seu choro. Por que você está chorando? Você é uma menina chorona, parece uma manteiga derretida, né? E se você é homem, aí é que homem não pode chorar. Você é um bebezão chorão, né? Por quê? Porque a nossa sociedade entende que a tristeza é fraqueza, sinônimo de fraqueza. Então você não pode expressar a sua tristeza. E por isso que a gente vai engolindo essa tristeza. Mas ela está sempre nossa companheira, principalmente agora nos 60 a mais. Né? Nós temos a síndrome do ninho vazio, nós temos a nossa vaidade, né? Muitas vezes com a nossa longevidade. E quando você olha na sua imagem corporal física, olha no espelho, às vezes você se assusta. O nosso espírito sempre é jovem, a nossa alma sempre é jovem. Mas o físico tem as suas mudanças, não é? E às vezes a gente não aceita essas mudanças. A gente vai ter algumas limitações, não tem mais aquele mesmo pique de antes. E isso lhe choca, né? Porque você começa a verificar que tem algumas limitações na sua mobilidade, não tem mais a mesma mobilidade, né? Então, isso lhe traz luto, lhe traz tristeza. Às vezes, você é, pensa que pode dar conta de tudo, mas o seu ritmo já está outro. Você às vezes está mais isolada, no isolamento. Então isso tudo são motivos de tristeza, né? E ela está sempre nos acompanhando. A gente que às vezes faz de conta que ela não está aí, mas ela está aí, né? E a gente não olha para ela. Quando é, esse autor aqui desse livro que traz, né, a identidade da alma, que ele fala que a tristeza é uma bênção na nossa vida. Por quê? Porque a gente vai, ela permite que você dê um mergulho interior, que você entre na sua verticalidade, no seu mundo interior. E aí você tem um empoderamento muito grande quando você entra em contato com a sua tristeza e ao mesmo tempo que você entra em contato, você também deixa ela aí. Mas você reconhece que ela está lá num espaçozinho ocupando o seu coração. Que você está engolindo o choro, está chorando escondida, não é? E quando a gente guarda essa tristeza, a gente não expressa, o que é que acontece? A gente adoece. E aqui neste livro, né, a Identidade da Alma, do Panache Desai, ele diz o seguinte, olha que reflexão linda para a gente fazer. O medo mantém a tristeza trancada em seu lugar, pois nos impede de lidar honesta e autenticamente com o fato de que não queremos sentir a dor de nossos próprios corações. É um mecanismo de defesa que mantém a tristeza a uma distância confortável. Não queremos nos abrir à nossa própria tristeza. Porque a tristeza, da nossa cultura, é considerada sinônimo de fraqueza. E a gente não quer mostrar a nossa fraqueza. Né? A gente pensa que mostrar a fraqueza, mostrar a nossa tristeza é um momento de fraqueza. Mas nós temos as nossas
situações que nos trazem a tristeza. Ela sempre está nos acompanhando, sempre está nos acompanhando. Né? E também, quando ele diz que a gente, quando a tristeza é considerada uma bênção e que aí permite que a gente faça esse mergulho, né, no nosso interior, entrando em contato com a nossa verticalidade, isso nos traz empoderamento. Por quê? Porque a gente começa a ver que não é só nós, que não é só você, não é só eu que fica triste. Bilhões de pessoas ficam tristes. Né? Todo ser humano, a tristeza acompanha. Então, quando a gente entra em contato com a nossa tristeza e ao mesmo tempo deixa ela ir, então a gente fica empoderada, a gente se fortalece mais, a gente tem mais energia para lidar com o nosso dia a dia. Porque quando a gente sente tristeza, como já falamos em outro, eu já falei em outro vídeo, né? Quando a gente abraça a tristeza, a gente está dizendo que a gente amou muito uma pessoa, se for na questão do relacionamento, né? Se for um final de relacionamento ou luto, né? A pessoa faleceu, ou outras situações no trabalho, né? Conflito nas relações. Então tudo isso, mas porque a gente amou bastante, né? E por isso que naquele momento, naquela perda, naquele luto, a gente sente a tristeza. A gente se apegou tanto, né? E por isso que se apegou com muito amor. E aí por isso que você sofre, você sente a tristeza. E faz parte da nossa história, não é? A tristeza faz parte da sua história, da minha história. Cada um tem os seus momentos de tristeza. Então, quando a gente faz esse acolhimento com a tristeza, a gente se empodera, a gente fica mais fortalecida, mais fortalecido, né? Então, é importante que a gente tenha essa postura, a postura da aceitação da tristeza. Acolher, e ao mesmo tempo que a gente acolher, a gente também deixa ir a tristeza. Hoje nós vamos trabalhar, tem alguns exercícios que ajudam a gente a liberar a nossa tristeza, né? Porque a tristeza, quando a gente acolhe, ela tem seus aprendizados e a gente deve acolher esses aprendizados. O que é qual o aprendizado que ela está trazendo, né? A gente ressignifica essa tristeza, dá outro sentido para ela, com sentimento de gratidão e perdão. Então a gente dá outro sentido a essa tristeza, então a gente abraça essa tristeza, a gente não nega a tristeza, né? E hoje vamos fazer alguns exercícios onde vai ajudar essa liberação dessa tristeza profunda, que às vezes está a nível inconsciente, que a gente nem sente. E quando a gente guarda muita tristeza, o que é que acontece com a gente? A gente adoece. Esse exercício que a gente vai fazer, essa respiração, a gente vai liberar as tristezas profundas que tem dentro da gente, que a gente nem tem consciência. Então, ó, a gente vai inspirar aqui pela boca, vai fazer uma calha com a língua, ó. E vai, ó, soltar pelo nariz. Inspira, faz a calha com a língua. Faz a calha com a língua. Faz a calha com a língua. Engole a saliva. Essa respiração, ela aumenta a nossa saliva, né? E também faz essa limpeza energética das tristezas profundas que a gente nem tem consciência e a gente coloca para fora. E ao mesmo tempo, esse é o benefício psicológico, né? Desse exercício que a gente está fazendo. Mas o físico é que ela aumenta a nossa saliva. Se você está num lugar com sede, com fome, e você faz ela, você aumenta a sua saliva, diminui a sede até você conseguir tomar água, né?
ou se alimentar. Então, ele faz esse trabalho, né? Essa respiração. E se você, porventura, tem dificuldade de fazer a calha com a língua, né? Você pode fazer esse mesmo exercício, né, de outra forma, mas que tem o mesmo benefício. Liberar tristezas profundas. Você vai trincar os dentes, vai inspirar e vai soltar pelo nariz. Vai inspirar aqui, ó. Agora a saliva. Caso você tenha dificuldade de fazer a calha, né, com a língua. Aí você pode fazer também trincando os dentes. Inspira e solta pelo nariz, né? Esse é um exercício que ajuda a liberar a tristeza. A outra é que a gente já faz sempre, né? Inspira pelo nariz, mas e sopra 3 vezes, ó. Inspira, mandando a tristeza embora. Inspira, inspira. Movimento dos braços para abrir aqui o nosso plexo cardíaco, né? O outro exercício é o exercício sonoro do Rá, né? Inspira, ó, Rá, abrindo bem os braços, abrindo o peito. Inspira, Rá, inspira, Rá, inspira, Rá, última vez, Rá, engole a saliva para relaxar o sistema nervoso parasimpático. O outro exercício é que quando a gente engole o choro, fica o nó aqui na garganta, né? Então a gente vai fazer o exercício da cara do leão. Inspira, ó, vai estirar a língua e arregalar os olhos e soltar as leoas e os leões, né, que tem dentro da gente. Inspira, ó, respira normalmente, engole a saliva. E outro exercício, fazendo a respiração do crânio brilhante, a gente vai inspirar pelo nariz, pelas duas narinas, e soltar pelas duas narinas, ó. Sendo que a gente vai soltar as nossas garras, não de leoa, mas de tigresa, de tigre e tigresas, né? Então inspira, ó. Respira normalmente, como seus pulmões estão pedindo. E vamos agora fazer uma meditação que vai trabalhar justamente o que a tristeza nos traz, né? Os aprendizados que ela nos traz. E vamos trabalhar também a ressignificação dessa tristeza, ressignificar, dar outro sentido à nossa tristeza, através do caminho da gratidão e através do caminho do perdão. Então a gente vai fazer esse exercício através da meditação. A gente vai inspirar, vai contar de 1 até 12, né? A gente vai trabalhar as lembranças, trazendo à nossa mente as lembranças de um fato. Escolha um fato que você sentiu muita tristeza. Traga esse fato e aí a gente vai contar de 1 a 12 os aprendizados que esse fato nos trouxe e depois, no caminho da gratidão, agradecendo esse fato e os aprendizados que ele nos trouxeram. Também contando de 1 a 12. E depois a gente vai também no caminho do perdão,
O que esse fato trouxe, de que se foi algum conflito com alguém ou com você mesmo, porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente perdoa todo mundo, mas a gente não se perdoa, a gente é muito rígido com a gente, não é? E aí a gente não se perdoa. Todo mundo pode errar, menos eu, né? Então você fica muito carrasco de si mesmo, né? Então a gente precisa também expressar nosso auto perdão com as nossas atitudes, né? E perdoar e pedir perdão ao universo, que às vezes a gente também faz é, ações que prejudicam o universo, né? Então a gente vai trabalhar, vai incorporar, né? Esse exercício é um exercício de incorporação dos aprendizados que a gente teve, né, nessas situações, nesse fato triste. Você vai escolher um fato triste que lhe deixou muito triste, vai incorporar os aprendizados que esse fato trouxe, vai incorporar a gratidão em relação a esse fato e ao aprendizado que ele trouxe e o perdão, tá certo? Então a gente vai fazer esse exercício colocando as mãozinhas no centro do peito, aqui ó, sentindo o seu coração, entrando em contato com esse pedacinho aí do seu coração, ou a parte toda, né? Que esteja aí guardando a tristeza, escolha um fato que lhe deixou triste. E você vai entrando em contato com esse sentimento da tristeza. Vai inspirando e expirando. Inspira pelo nariz, acolheu a tristeza e solta, deixando ir. Acolhe a tristeza e solta, deixando ir, soprando. Acolhe a tristeza, inspira pelo nariz e solta. Vai focando nesse fato triste que você trouxe, nesse acontecimento, um acontecimento. E vai olhando para esse acontecimento e fazendo uma reflexão dos aprendizados que esse acontecimento lhe trouxe. E eu vou contando de 1 a 12 e você vai focando nesses aprendizados que esse fato triste lhe trouxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai inspirando e expirando, incorporando o aprendizado que esses fatos lhe trouxeram, que esse fato lhe trouxe. E depois vai trazendo esse mesmo fato, com esses aprendizados que lhe trouxe, você começa a expressar o seu sentimento de gratidão. Obrigada, gratidão a todos os aprendizados que tive, né, com essa tristeza, e vendo a tristeza como uma bênção que está permitindo você mergulhar no seu mundo interior, que está permitindo você entrar em contato com a sua verticalidade. E vai inspirando e expirando e agradecendo, sentindo, espalhando o sentimento de gratidão. E mais uma vez eu vou contar de 1 a 12 e você vai incorporando o sentimento de gratidão nesses aprendizados com a tristeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. E você vai incorporando a gratidão, o sentimento de gratidão a esse fato triste que lhe trouxe novos aprendizados. E agora, esse mesmo fato, vamos trazer à luz do perdão. Se for um relacionamento com alguém, ou auto perdão com você mesmo, que não perdoa as suas atitudes. Então vai inspirando e expirando. E vai espalhando o perdão. A esse fato. Que pode ser uma situação de relacionamento, de discórdia. E agora você liberou a energia do perdão junto com a gratidão e ressignificando a sua tristeza, aprendendo a lidar com a sua tristeza, ressignificando, dando outro sentido a essa tristeza, acolhendo os aprendizados que ela lhe trouxe e ressignificando com um sentimento de gratidão e perdão. Vai incorporando esse novo sentido e vai sentindo o sentimento transbordando todo o seu coração. Aquela partezinha que estava triste, agora você está colocando o sentimento de gratidão e o sentimento de perdão, preenchendo aquele vazio, aquele sentimento triste. E depois vamos abrir os olhos, entrelaça as mãos, inspira, ó. Vai para um lado, volta para o meio, vai para o outro. Inspira, leva os braços, olha o dorso da mão, as costas da mão. Depois alinha a coluna, dá um estiramento lateral para um lado, para o outro, inspira. Expirando, vai descendo os braços devagar, vai dando um abraço, abraçando, acolhendo a tristeza e ao mesmo tempo deixando ir. Abrindo os braços, deixando ir. Inspira. Inspira. Mais uma vez. Namastê. E aí, como você se sentiu fazendo esse exercício? Então, quando a gente abraça a tristeza, quando a gente aprende a lidar com a tristeza, não é? Então a gente floresce e isso nos traz empoderamento, não é? A gente se sente mais fortalecido, mais fortalecida, porque a gente entra na nossa verticalidade. A gente descobre esse tesouro que é a tristeza. Nós descobrimos essa bênção que é a tristeza, que traz transformação, com vários aprendizados, né? E aí nesses aprendizados,
em relação à tristeza, a gente vai, às vezes, experimentar ser mais resiliente, fazer mais o exercício da humildade, mais o exercício da serenidade, mais o exercício da alegria, da autoconfiança, né? Mais o exercício da paciência. Então são vários exercícios, né? Que a gente, vários aprendizados que a tristeza nos traz, né? E o que a gente necessita é aprender a lidar com ela, aprender a lidar com a tristeza. Isso nos deixa empoderado. E também nos permite a gente florescer com serenidade, com alegria e autoconfiança. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se achar que tem alguém que esteja precisando escutar essa mensagem, compartilha. Tá bom? Namastê.